Oi. Um dos principais acontecimentos do século XX foi a Revolução Cubana de 1959. Para a gente entender a Revolução Cubana, antes a gente precisa entender o antecedente, né? Ou seja, o que aconteceu antes. E mais especificamente, entender o processo de independência de Cuba. Porque esse processo de independência vai justificar muito da Revolução de 1959. Essa frase aqui que a gente começou o vídeo, a história me absolverá, foi dita pelo Fidel Castro no seu julgamento em 1953, quando ele foi preso, condenado e em seguida exilado, onde ele organiza de fato, lá no exílio, a Revolução de 1959. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Antes, vamos falar sobre o José Martí, que foi um dos primeiros caras a falar de fato sobre uma independência em Cuba e o que vai fundar o Partido Revolucionário Cubano. Notem que o R é de revolucionário, ou seja, a ideia da independência do José Martí, porque é isso que ele pretendia, fazer a independência de Cuba com relação à Espanha, sua metrópole, a ideia de independência do José Martí era uma ideia revolucionária, ou seja, alterar todas as estruturas políticas, econômicas, sociais que existiam dentro ali de Cuba, ou seja, romper definitivamente com um padrão colonial. E para o José Martí, romper com o padrão colonial significava que Cuba tinha que fazer a sua independência sem a interferência imperialista, sem a interferência de interesses externos. Embora o projeto do Partido Revolucionário Cubano, do José Martí, que era, além de um líder revolucionário, um poeta muito importante de Cuba, embora o projeto fosse bem argumentado, um projeto romântico, né, que conseguiu atrair o apoio de muitas pessoas, foi um projeto que fracassou. Fracassou do ponto de vista militar. O fracasso não foi ideológico, mas sim militar. Ok, pessoas? Logo em seguida ao fracasso do José Martí, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos da América no processo de independência que tinha sido pensado pelo José Martí. Após a morte de José Martí, assume a presidência do partido um cara chamado Estrada Palma, que pede ajuda para os Estados Unidos da América. A grande verdade é que os americanos sempre se interessaram pela ilha. Inclusive, desde o início do século XIX, compravam o açúcar cubano, né, e faziam negócios com Cuba. Aliás, desde o período colonial, eles tinham acesso ao melaço de Cuba para organizar lá o comércio triangular, onde eles acabavam trocando rum por escravos lá na África. Enfim, os Estados Unidos entraram nessa guerra. E como que eles entraram? Foram fazer uma visita de cortesia com esse encouraçado aqui, o USS Maine, né, um navio de guerra ali na região do Caribe, no meio da Guerra de Independência. Pois bem, o barco foi destruído nessa visita, entre aspas, de cortesia. Ao mesmo tempo que ele foi destruído, né, parecia que essa era de fato a intenção dos Estados Unidos, ou seja, provocar algum tipo de incidente. Não sei se eles tinham a ideia de que o barco seria destruído e que muitos marinheiros iam morrer, mas a destruição do USS Maine colocou os Estados Unidos na Guerra de Independência de Cuba, a guerra que se transformou em Guerra Hispano-Americana. Coloquei aqui, inclusive, uma gravura que saiu ali naquele contexto da guerra, bastante irônica, sobre os Estados Unidos com relação a Cuba, né, onde os americanos não querem deixar Cuba escapar em hipótese alguma, essa representação, esse desenho aqui do Tio Sam. Dentro disso é o que nós estamos falando, a Guerra Hispano-Americana, que em verdade tinha começado como a Guerra de Independência de Cuba. Só que a Guerra de Independência de Cuba vai ser travada entre Estados Unidos da América e Espanha. Algo bastante interessante para a gente considerar, ok? Nessa vitória, Espanha perde, Estados Unidos facilmente conseguem impor uma vitória aos espanhóis. Portanto, nesse exato momento, Cuba é considerado livre. Vamos entender direitinho isso. Como assim? Cuba Libre, até coloquei aqui em espanhol, para que a gente possa fazer até uma alusão a um drink. Esse drink aqui, Cuba Libre. O que tem nesse drink Cuba Libre? Tem gelo, tem um pouquinho de limão, são coisas bastante consumidas em Cuba. Tem rum, que é uma bebida tipicamente caribenha, que bebe-se muito disso em Cuba, e tem Coca-Cola. A mistura daquilo que está no Caribe, que está em Cuba, com aquela bebida tipicamente americana que é Coca-Cola, resulta em Cuba Libre. Olha só, ironicamente o nome apresenta pra gente como que Cuba se transforma num país independente. A bem verdade é que Cuba deixa de ser uma colônia espanhola, mas passa a sofrer uma gigantesca interferência dos Estados Unidos da América. Olha só a Coca-Cola aqui na Cuba Libre, certo? Falando de Cuba Libre, em que sentido nós estamos dizendo isso? A interferência dos Estados Unidos vai vir através da chamada Emenda Platt. A Emenda Platt foi uma emenda constitucional que os cubanos foram obrigados a assinar, até mesmo porque a independência deles foi feita pelos Estados Unidos. Onde, nessa emenda constitucional, Cuba vai permitir a interferência
política dos Estados Unidos nos assuntos cubanos. Ou seja, a gente tem que pensar que Cuba é essa livre que não consegue montar o seu próprio Estado. A organização do Estado cubano pós-colonial vai ser totalmente influenciado pelos interesses econômicos imperialistas dos Estados Unidos da América. Ok? Nas primeiras décadas do século XX, Cuba foi tomada por políticos totalmente alinhados aos interesses norte-americanos. E eu vou aqui destacar o Fulgêncio Batista, o último ditador de Cuba, ali na década de 50. O Fulgêncio Batista era totalmente pró-Estados Unidos e também totalmente pró-máfia dos Estados Unidos. Abriu espaço de Cuba, né, justamente para que a máfia norte-americana pudesse investir ali, investir principalmente em jogos, prostituição e turismo. Okay? Toda essa situação apresentada, né, toda essa forma como a independência de Cuba foi forjada pelos Estados Unidos e que, na verdade, serviu muito mais aos interesses econômicos, políticos, sociais, culturais dos Estados Unidos, até mesmo da máfia norte-americana, tudo isso vai ser questionado pelo Fidel Castro. Um jovem advogado que no ano de 1953, junto com outros jovens revolucionários da mesma geração, além do seu irmão Raul Castro, eles tentam em 53 tomar o quartel de Moncada, um lugar onde se guardavam armas e onde se prendiam também prisioneiros políticos. Ali, o Fidel Castro tentou iniciar a revolução. Essa tentativa não deu certo, fracassou. O Fidel foi preso, foi julgado e foi condenado. Essa condenação do Fidel à prisão e em seguida ao exílio foi bastante interessante. Por quê? No julgamento, o Fidel fez a sua própria defesa. E depois de um discurso bastante longo, ele terminou dizendo que a história me absolverá. Peço que me condenem. Não quero ser liberto aqui. Me levem para junto de meus companheiros que estão presos. A história me absolverá. Vamos ver o que ele quis dizer com isso no próximo vídeo.